Em destaque no Panorama CBN, Força Tarefa trabalha no IML do Rio para identificar os mortos da operação mais letal da história do Brasil. Depois de muita troca de farpas, governos estadual e federal criam escritório emergencial de combate ao crime organizado. Medidas para o governo fechar as contas em 2026 são aprovadas pela Câmara. Encontro entre Trump e Xi Jinping tem redução de tarifas e acordo sobre terras raras. 5 novos suspeitos de participar de roubo no Louvre são presos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que uma força-tarefa trabalha no IML do Rio de Janeiro na identificação dos corpos dos mortos pela polícia na operação mais letal da história do Brasil. Até o momento em que eu gravava, hoje cedo, mais da metade dos 121 mortos havia passado por necropsia, mas nenhum dos suspeitos teve o nome divulgado, apenas os 4 policiais. As famílias dos mortos são atendidas hoje no prédio do Detran, que fica ao lado do IML, na área central da capital fluminense. E devido à grande quantidade de corpos, uma força-tarefa mesmo foi montada e conta com peritos até de outras cidades, além da capital. Os 2 PMs que morreram no confronto com os traficantes serão enterrados hoje. O sargento Cleiton Serafim Gonçalves havia 17 anos no BOPE, a elite da Polícia Militar do Rio. O sargento Éber Carvalho da Fonseca também era do BOPE. Ele que chegou a mandar a mensagem para a esposa, Jéssica, durante a operação, dizendo que estava bem, pedindo que ela continuasse orando. Depois não respondeu mais. Ontem foram enterrados os 2 policiais civis mortos. Marcos Vinícius Carvalho, que era conhecido como Máscara pelos amigos, ele tinha mais de 20 anos de experiência na polícia. E o Rodrigo Cabral, com apenas 40 dias de polícia. A Débora Veloso, mãe dele, lembrou da última conversa com o filho. É uma mãe que chora, não uma só. Tem 2 do BOPE e mais uma da Civil chorando. Mãe, eu vou aí mais tarde, eu te amo, eu também te amo, meu filho. Foi a última palavra do meu filho. E hoje, vou enterrar ele. Hoje, meu chão abriu. Hoje, uma mulher está destruída. A mãe de um policial, lembrando dessa mensagem dele, né, de um filho que arriscava a vida todos os dias e não voltou, uma dor que não se mede. E do outro lado também, eu ouvi muitas declarações de familiares dos suspeitos. Por exemplo, uma que me impactou bastante, a de um avô que disse: você perde o filho 2 vezes, uma quando ele não escuta mais e depois quando morre. E é uma frase do avô de um suspeito morto, repito, que resume uma dor que muitas vezes é ignorada, a das famílias que não escolheram o destino do crime para os meninos e meninas, mas que acabam soterradas pelo ciclo da violência. Eu refleti um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram, biancasantos.bia. Bom, voltando a falar sobre a operação que resultou em mais de 120 mortes, ela está sendo repudiada pela Defensoria Pública da União, pela OAB e por outras 29 entidades. Ontem, dia seguinte à operação, mais de 70 corpos foram resgatados pelos próprios moradores da Serra da Misericórdia, um local do principal confronto na mata. E esses corpos foram enfileirados na Praça São Lucas, no Complexo da Penha, produzindo uma das imagens mais impressionantes dessa história. O secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, acusou os moradores de descaracterizarem os corpos resgatados da mata. Nós temos imagens deles, todos paramentados, com roupas camufladas, com colete balístico, portando essas armas de guerra aqui. Aí apareceram vários deles só de cueca ou só de short, descalços, sem nada. Então nós temos imagens de pessoas que retiraram esses corpos da mata e colocaram em via pública e tirando a roupa desses marginais. E também é importante mencionar que a Polícia Civil está instaurando inquérito policial na 22ª DP, na Penha, para investigar essas pessoas pelo crime de fraude processual.
Já o secretário de Polícia Militar do Rio, Coronel Marcelo Menezes, explicou que a operação foi planejada para encurralar os traficantes na mata. O que a gente traz de diferente nessa operação foi a incursão de tropas do BOP na área mais alta da montanha da Serra da Misericórdia, que divide esses dois complexos, criando o que a gente chamou de muro do BOP, fazendo com que os marginais fossem empurrados através das nossas incursões para essa área mais alta, e isso tinha um objetivo claro: proteger a população de bem que mora naquela região. 4 moradores foram baleados, mas sem gravidade. Um vídeo de um drone gravado pela polícia mostra o momento em que bandidos fortemente armados se reuniam no alto do Complexo da Penha pouco antes de fugirem pela mata durante a mega operação. As imagens foram captadas por volta das 6 da manhã, no início da operação, e registram 23 homens armados, alguns usando roupas camufladas e uniformes semelhantes aos das polícias, o que, segundo os agentes, dificulta a identificação dos bandidos. Entre os integrantes estão chefes do tráfico de outros estados, como Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas e Pará, além de integrantes da cúpula do Comando Vermelho no Rio. O vídeo mostra esse grupo se deslocando em direção à área de mata da Serra da Misericórdia, ponto que se tornaria o principal foco de confronto, como eu falei. Segundo a polícia, o traficante Doca, um dos alvos centrais da ação, estava escondido fora do perímetro de casas no momento das filmagens. Ele não está entre os mais de 80 presos ou mais de 100 mortos. Ele segue foragido. Bom, hoje um grupo de governadores de direita vai ao Rio de Janeiro manifestar apoio a Cláudio Castro pela operação. Estão na comitiva Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Mauro Mendes, de Mato Grosso e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Caiado justificou o apoio. Estaremos todos nós no Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e, ao mesmo tempo, também oferecer um apoio ali às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos que entender que o Rio de Janeiro hoje é um local onde todas as lideranças do Comando Vermelho no Brasil estão ali concentradas, porque ali eles têm um verdadeiro espaço totalmente dominado e imune a qualquer ação da justiça ou da lei do Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que não vai participar do encontro. E deputados da Comissão de Segurança Pública da Câmara, incluindo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, vão ao Rio de Janeiro também hoje, dizendo que para observar o que chamam de cenário de guerra civil. No fim da noite, o governador Cláudio Castro divulgou um vídeo nas redes sociais, agradecendo o apoio dos colegas e reiterando que, na avaliação dele, a operação foi um sucesso. Vamos receber uma comissão de governadores aqui, sobretudo governadores que entendem a pauta da segurança, que entendem que esse problema é um problema do Brasil e que o Rio de Janeiro é o epicentro desse problema hoje. Vou estar recebendo esse grupo de governadores aqui e também, às 11 da manhã, recebendo a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Vamos mostrar para eles como foi feito o planejamento, como os nossos policiais se prepararam para essa operação tão difícil que foi, e para que a gente possa mostrar para a sociedade o lado do bem, o lado que está lutando pela segurança pública, e reiterar aqui, esse trabalho só começou. E com certeza, todo aquele que quer colaborar com a segurança pública, que quer somar, venha. Quem não quer somar, some. Ele repetiu essa frase ontem pelo menos 2 vezes ao longo do dia. E deve começar a funcionar hoje no Rio de Janeiro o Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado formado por autoridades federais e estaduais. Resta saber o que fará esse escritório e qual é o resultado prático dele, né? Mas foi uma força-tarefa anunciada no início da noite pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo governador Cláudio Castro, após uma reunião no Palácio Guanabara. O objetivo, segundo na teoria está explicado, é compartilhar informações e promover ações integradas entre as áreas de segurança, além de tomar decisões estratégicas nesse momento de crise no Rio de Janeiro. Quase um grupo de zap. Bom, a estrutura será coordenada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Vitor dos Santos. Segundo o ministro da Justiça, o escritório emergencial
facilitará o diálogo entre a União e o governo estadual, desfazendo amarras burocráticas, além de unir os esforços das forças federais e estaduais de segurança pública. Dentro da estrutura emergencial, também atuarão o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, criada pelo Ministério da Justiça em parceria com órgãos estaduais e federais de segurança. Além do escritório, Lewandowski enumerou outras medidas, como o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal em 50 homens e o aumento do efetivo de inteligência do governo federal no estado. Nós vamos tomar algumas medidas emergenciais e uma medida mais permanente que se projeta no tempo, esse escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, onde nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Nós também colocamos à disposição do senhor governador, das demais autoridades de segurança, peritos criminais que podem ser recrutados na Força Nacional e também de outros estados. O governador Cláudio Castro descartou a possibilidade de pedir a decretação de garantia da lei e da ordem, que passaria às Forças Armadas o comando da segurança no estado, como aconteceu em 2018. A situação das forças de segurança do Rio de Janeiro hoje são completamente diferentes da situação de 2018. Hoje nós temos uma força de segurança estadual capacitada, hoje nós temos um salário decente, nós temos equipamento, nós temos infraestrutura. Em momento nenhum eu falei que queria GLO, até porque de fato eu não preciso que o governo federal venha aqui fazer o meu trabalho, como em outras épocas se precisou. Que o que nós precisamos é que cada ente faça o seu trabalho, mas de forma integrada. Apesar do gesto de cooperação anunciado no início da noite, eu lembro que o dia de ontem foi marcado por troca de farpas entre autoridades do Rio e de Brasília. Desde o resultado dessa mega operação, a gente viu uma falta de coordenação e falamos sobre isso aqui, né? Ontem, por exemplo, num resumo rápido, porque as declarações estão todas no panorama da noite, teve a situação envolvendo a Polícia Federal. O diretor Andrei Rodrigues disse que a superintendência foi informada de que haveria uma grande operação das polícias do Rio, mas que não sabia quando iria acontecer. E aí ele foi interrompido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que explicou que o contato não configurava uma comunicação formal entre os governos. Enquanto isso, o secretário de Segurança do Rio, Vitor Santos, reafirmava que a Polícia Federal foi informada da operação com antecedência. Ontem à noite, o presidente Lula também se manifestou pela primeira vez sobre a operação no Rio. Ele disse que o país não pode aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Nas redes sociais, o presidente falou que é preciso um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico, sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Lula também defendeu uma maior integração entre as polícias e entre os governos estaduais e a União para combater a violência. E voltou a defender a aprovação da PEC da Segurança, que está parada no Congresso desde abril. E Lula sancionou uma lei que promove mudanças na legislação para fortalecer o combate ao crime organizado e ampliar a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos nessa área. É uma medida que está publicada hoje no Diário Oficial. Aprovada pelo Congresso, a nova legislação classifica 2 novas modalidades de crime relacionadas à obstrução de investigações e ações contra o crime organizado. A lei também foca na segurança pessoal de autoridades envolvidas, para ampliar a proteção de juízes, membros do Ministério Público, policiais, militares, inclusive aposentados, bem como os familiares, quando estiverem sob risco em razão do exercício das funções. A medida promove uma alteração na lei já existente. Entre as mudanças está a extensão expressa da proteção a profissionais que atuam nas regiões de fronteira, reconhecidas como áreas de maior vulnerabilidade e influência de facções criminosas e contrabando internacional. Também foi alterado o seguinte: agora quem solicitar ou contratar a prática de crimes a membros de uma associação criminosa poderá ser punido com a mesma pena prevista para os próprios integrantes,
Especialistas dizem que essa mudança fecha brechas usadas por mandantes que buscavam escapar de punições diretas ao terceirizar a execução de crimes para organizações criminosas. Outro assunto importante hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto de lei com medidas para o governo fechar as contas em 2026. A medida provisória do governo que previa aumento de impostos, lembrando, perdeu a validade em outubro, porque os parlamentares não aceitaram votar. E aí o negócio ficou difícil, né? O governo então negociou com o Congresso Nacional para incluir alguns pontos da MP em um projeto de lei que já estava em tramitação. O texto do relator Juscelino Filho, do União Brasil, tratava inicialmente da regularização de bens não declarados. Com as mudanças, o projeto de lei passou a limitar as compensações tributárias, mecanismo em que as empresas usam créditos fiscais para abater tributos. O projeto também criou regras mais rígidas para o pagamento do seguro-defeso e incluiu o programa Pé de Meia dentro do piso constitucional da educação. O governo considera o projeto fundamental para fechar as contas. A estimativa da equipe econômica é economizar cerca de 10 bilhões de reais com as medidas de contenção de despesas e aumentar a arrecadação em 10 bilhões. Guilherme Boulos tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, em Brasília, e a operação no Rio foi um dos temas levantados. Boulos pediu 1 minuto de silêncio pelos mortos na ação e disse que não vai dialogar com quem ataca a democracia, prometendo colocar o governo na rua. Boulos também voltou a defender o fim da escala 6x1, que chamou de vergonhosa, e mandou um recado ao Congresso Nacional, que acusou de não defender o povo. Diante da preocupação com o tom festivo da solenidade, no meio das repercussões lá da operação no Rio, integrantes do governo Lula até pensaram em adiar o evento, mas a ideia não foi levada adiante. Destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje uma redução de 57% para 47% da tarifa aplicada sobre produtos fabricados na China. Em troca, Pequim deve retomar a compra de soja americana, manter o fluxo de exportação de terras raras e combater o comércio ilícito de fentanil. O anúncio foi feito pelo líder americano após um encontro com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul. A reunião foi a primeira entre os dois que são líderes das maiores economias do mundo, né, desde o retorno de Trump à presidência em janeiro. Segundo Trump, os tributos impostos sobre produtos relacionados ao fentanil passaram de 20% para 10%. Sobre o fornecimento de terras raras, Trump disse que os dois fecharam um acordo renovável de 1 ano. Após o encontro, o presidente chinês disse em pronunciamento que os dois países não devem cair no ciclo vicioso da vingança e que os times econômicos das potências chegaram a soluções consensuais para as divergências entre os países. Enquanto a reunião acontecia, as ações chinesas chegaram a subir para o maior nível em uma década, mas recuaram horas depois. O governo americano afirmou que as forças armadas do país atacaram mais uma embarcação no Pacífico. Ao menos 4 pessoas morreram. O anúncio ocorre um dia após os americanos bombardearem 4 barcos na região, deixando 6 pessoas mortas. Donald Trump não se pronunciou sobre as novas ofensivas. Mas ele disse hoje que ordenou o Departamento de Guerra do país a testar armas nucleares devido ao programa de testes dos outros países. Trump falou isso hoje de manhã, no horário de Brasília. E segundo a agência de notícias Reuters, o último teste nuclear dos Estados Unidos foi em 1992. A declaração de Trump ocorre após um teste russo anunciado pelo presidente Vladimir Putin. O governo afirmou que a Rússia testou um supertorpedo nuclear submarino Poseidon com capacidade nuclear e declarou que a ação foi um enorme sucesso. 5 novos suspeitos, incluindo o principal deles, que participaram do roubo no Museu do Louvre, que ocorreu no dia 19, foram presos na região de Paris. Os 2 suspeitos presos no último sábado foram formalmente acusados também por roubo organizado e associação criminosa e colocados em prisão preventiva. Mas as joias continuam desaparecidas.
Um dos suspeitos é acusado de fazer parte da equipe de 4 pessoas que roubou a Galeria de Apolo do Louvre. A promotora não divulgou mais detalhes do envolvimento no crime dos últimos presos. Uma pesquisa revelou que o calor extremo e a poluição são responsáveis por mais de 3 milhões de mortes todos os anos no mundo. O levantamento destaca ainda que a incapacidade de conter os efeitos do aquecimento global levou ao aumento de 23% nas mortes relacionadas ao calor desde os anos 1990, chegando a mais de 546 mil mortes anualmente. O estudo foi publicado na revista científica The Lancet. Uma mulher de 80 anos foi encontrada morta em uma ilha na Austrália após ter sido deixada para trás pelo navio de cruzeiro onde ela estava viajando. Ela desembarcou no arquipélago para caminhar com um grupo de pessoas que também participavam da viagem. Horas após a embarcação deixar o local, a tripulação percebeu que a mulher não havia retornado. As autoridades australianas afirmaram que investigam o caso. No futebol, o Palmeiras enfrenta hoje a LDU do Equador às 9h30 da noite no Allianz Parque e precisa vencer por 4 gols de diferença para conseguir vaga direta na final da Libertadores. Como perdeu por 3-0 no jogo de ida, o time paulista precisa de pelo menos 3 para levar a decisão pelo menos para os pênaltis. E quem passar hoje vai enfrentar o Flamengo, que garantiu vaga ao empatar em 0-0 com o Racing na Argentina. Que jogo emocionante, né? Não, Laerte Afonso? E em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Ceará por 1-0 e subiu para a 6ª posição na tabela com 47 pontos ganhos. O time do Ceará é o 14º colocado, com 35 pontos. O tenista João Fonseca foi eliminado na 2ª rodada do Masters 1000 de Paris. O brasileiro perdeu por 2-1 para o russo Karen Khachanov. Na semana que vem, João Fonseca participa do ATP 250 de Atenas. E a Justiça Britânica iniciou nessa semana em Londres as audiências de um processo movido por Felipe Massa contra a Fórmula 1 e também contra o ex-chefão da categoria. O caso questiona a condução do escândalo que marcou o Grande Prêmio de Singapura de 2008 e teria influenciado o resultado final daquele campeonato da Fórmula 1. O processo é acompanhado de perto pela imprensa internacional e poderá ter um desfecho na sexta-feira, quando o juiz deve decidir se o caso segue adiante ou será encerrado nesta fase preliminar. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Eu lembro que você pode falar comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, sugerir assunto, comentar as notícias, também elogiar, criticar. Sua participação é muito bem-vinda. Pode pedir música também para amanhã, para o nosso sextou musical. Apesar de que não estamos muito no clima de música não, né? Não tá fácil. Bom, eu lembro que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. E eu vou me despedindo junto do nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Um beijo, tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.